Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Actron Sistemas relacionado à apresentação do sistema painel web. Nesse vídeo nós vamos mostrar principalmente a tela de mapa. Então vamos lá. Ela pode ser acessada nesse menu. Tá? Ela entra na tela de filtro, onde você pode selecionar as informações que você quer visualizar no mapa. Tá? Você pode escolher ver todas as mídias cadastradas ou por algum tipo específico. Tá? Todas elas, só as disponíveis, só as reservadas ou disponíveis e reservadas, onde vai diferenciar com a cor qual que está disponível e qual que está reservada. Tá? Se você quer que mostre as mídias inativas ou não, no momento. Tá? Se você pedir para ver disponíveis ou reservadas, ou as duas, você precisa escolher um período para ele poder verificar. Tá? Se eu deixar aqui todas, ele despreza o período. Ele vai pegar todas as cadastradas e ativas, porque eu não marquei essa opção. E eu posso filtrar, se eu quiser, por estado, micro-região, cidade, bairro, só mídias próprias ou de terceiros ou todas, só mídias minhas ou de terceiros, né, de qual empresa parceira que eu posso fazer um filtro também, ver todas as mídias de uma empresa parceira. Eu posso filtrar, se eu pedir para ver reservas, eu posso filtrar por cliente ou por campanha. Tá? Vamos gerar primeiro esse gráfico aqui com todas as, sem filtrar as reservas, para vocês verem como que ele sai. Tá? Ó, lembra como eu expliquei anteriormente em outros vídeos, esse é um sistema de demonstração, então ele tem pontos cadastrados não só por nós, mas por clientes que fizeram testes também antes de adquirir o sistema. Então foi cadastrados pontos em diversos locais, e que culminou nesse resultado. Ó. Pontos em Goiânia, Anápolis, Brasília, Teoflotone, Valadares, Belo Horizonte. Tá? O mapa sempre centraliza os pontos de acordo com o resultado que ele encontrou. Tá? Então ele mostrou esses locais. Eu posso visualizar aqui de forma diferente, tá? Sem ser modo satélite. Tá? Pode ser modo relevo também. Aí eu posso aproximar, afastar à vontade. Tá? Eu estou visualizando aqui todos os meus pontos cadastrados, um total 289, que ele localizou, distribuído dessa forma no mapa. Então você vai conseguir ver na sua cidade como que está a distribuição dos seus pontos. Se estão bem distribuídos dentro da cidade, se está mais para uma região do que para outra. Tá? Para limitar um pouco aqui, vamos separar aqui Goiânia. Para ficar um pouco menor. Ó, ele está me mostrando esses pontos aqui que ele encontrou cadastrados na região de Goiânia, na cidade de Goiânia. E ele põe o ícone do tipo da mídia. Para empresas que trabalham com mais de um tipo de mídia, isso aqui é importante. Eu consigo visualizar que isso aqui é um outdoor, sem precisar parar o mouse em cima dele para ver o tipo da mídia. Eu consigo ver que isso aqui é um front, que isso aqui é um triedro. Tá? Se tivesse um painel rodoviário, ele é um outro ícone, painel de LED é outro íconezinho. Tá? Então eu consigo visualizar ele dessa forma. Eu posso configurar também um monte de formas de visualizar esses dados. Por exemplo, eu não quero ver aquelas. Se eu só trabalho com um tipo de mídia, outdoor, por exemplo, eu posso querer visualizar nessa forma. Tá? De gotinha, que é o padrão do Google. Né? Eu posso, inclusive, escolher a forma que eu quero que inicie o mapa. Eu não quero que inicie como satélite. Eu quero que inicie só assim. Vou voltar aqui para a mídia. Esse ponto agrupar pontos aqui. Vou mostrar ele rapidinho. Interessante também. Ó, ele já entrou mostrando no modo mapa. Tá? Lembra que quando eu não filtrei aqui por Goiânia, ele pegou muitos pontos assim. E muitos estão encavalados um em cima do outro. Né? Porque estão tudo na mesma cidade, ele não tem espaço, ele vai só quando eu aproximo que ele consegue afastar. Mas a gente tem essa configuração aqui, que eu gosto de usar, que é agrupar os pontos quando está numa alta altitude. O que ele vai fazer? Ó?
ele me mostra que, ó, ele me mostrou uma aqui porque só tem essa mídia aqui em Brasília, um LED. Tá? Ele está me dizendo que lá em Goiânia eu tenho 33 mídias. Eu não estou vendo quais são. Aqui em Belo Horizonte tem 4. Tá? Em Valadares tem 188. Teoflotone 8. Então, quando eu clico aqui, ele já aproxima e me mostra mais detalhadinho. Aqui ainda tem pontos muito próximos um do outro. Então, ele ainda manteve assim. Aqui já está isoladinho. Então, ele já conseguiu mostrar o ícone. Então, à medida que eu vou avançando, ele vai me mostrando os ícones mesmo. Tá? E essa altura que é para ele, né, a altura que eu estou falando é isso aqui. Ó. Eu estou mais alto, mais alto. A altura que eu quero que ele pare de juntar, eu escolho. Ele está nesse nível. Então, por exemplo, vou mudar aqui para esse nível. Vou clicar em Goiânia. Ó, ele não agrupou mais quando chegou nesse nível. Tá? Ele já desmembrou melhor. Tá? Então, isso vocês vão configurar de acordo com o gosto e a necessidade de vocês. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui também é na hora que está visualizando o mapa, eu consigo, entre os pontos que ele mostrou no mapa, eu consigo ir direto em um deles. Se eu sei o endereço, o código, o que for dele, por exemplo, ponto 029, ele já foi para mim lá no localzinho dele, bem próximo já do chão. Entendeu? Ó, tem outros pontos perto dele também. Ó. Esse aqui é o identificador 29, esse é o 59, esse é o 28. Tá? Então eu consigo ir direto num ponto sem filtrar, né, por mais detalhes. Outra coisa aqui que a gente pode fazer tem empresas que trabalham com coordenadas muito em cima uma da outra. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, acho que eu vi um aqui, desse caso. Aqui, ó. Vocês viram que esse ponto, esses dois outdoors, quando eu estou numa certa altitude, eu não vejo que são 2. Tá? Quando eu aproximo, ele dá uma afastadinha. Por quê? Porque eles estão cadastrados exatamente com a mesma coordenada ou muito próximo um do outro. Tem empresas que, por padrão, elas cadastram os pontos que estão naquele mesmo terreno, na mesma esquina, eles cadastram 2, 3 outdoors dali com a mesma coordenada. Para não ficar encavalado e você só conseguir visualizar um no mapa, a gente criou essa configuração. Afastamento. Quando, né, o quanto maior, mais afastado. Então eu consigo configurar aqui o quanto que eu quero afastar esses pontos que estão um em cima do outro. Tá? E eu consigo salvar para sempre manter esse padrão. Se eu voltar lá naquele ponto agora, ele já começa a afastar sem aproximar tanto. Tá? Eu ainda consigo afastar até mais se eu quiser. Tá? O máximo que a gente permitiu aqui foi esse, para não ficar em cima realmente de outros pontos que podem estar naquele mesmo local. Tá? Tá? Igual eu falei, dá para ir direitinho por aqui também. Outra coisa interessante, vamos lá, eu quero ver os reservados, lá de semana 6. Tá? Ele achou o quê? 19 reservas. Tá? Então aqui eu consigo visualizar, ele já fica com o ícone numa corzinha amarela. Amarelo é o de reservado. Verde seria disponível. Como eu pedi só os reservados, todos vão estar amarelinho. Né? Vamos filtrar aqui mais só Goiânia, para mostrar uma função que é interessante também. Bom, ele achou esses pontos aqui, ele achou 10 locais. A gente tem essa função para calcular a distância entre os pontos. Às vezes, para você ver se tem reservas muito próximas uma da outra, até no caso aqui, essa encavalada, ó, até vai dar certo porque eu quero mostrar para vocês. Esses pontos estão um do ladinho do outro. Tá?
E muitas vezes, quando o seu cliente entrou em contato pedindo para reservar esses pontos, ele não sabe que esses pontos estão um colado no outro. Então, depois que você faz as reservas, uma sugestão é vir nessa tela, seleciona as reservas só daquele cliente, né? No caso aqui eu vou deixar assim, mas você seleciona só as dele, e clica nesse botão, calcular distâncias. Ele calcula a distância em linha reta entre todos os pontos, tá? Do mais próximo ao mais distante. Então ele achou aqui, ó, ele achou um triedro, tá? Que realmente a distância é zero, porque um triedro é o engenho dela, a estrutura é um só, mas ela tem mais de uma face, tá? Aqui, 7 metros, 7 metros, isso está me dizendo que é um outdoor do lado do outro, tá? Esse aqui, aí o próximo já são 1,3 km, não tem problema. Agora, isso aqui pode ser um problema, se o cliente realmente não quer alocação no mesmo de semana de um do ladinho do outro. Então, esse é o caso, ó, o 500 e o 502. Eu venho aqui, localizo o 500, peguei o errado, o 500 e o 502, e às vezes é o caso de eu entrar em contato com o cliente e orientar ele, se realmente ele quer um ponto próximo do outro ou não. E aí ele faria, às vezes, a troca desse ponto por um outro. Tá? É uma assistência melhor que você dá para o cliente. Por quê? Se ele não queria um ponto próximo do outro e você não orienta isso para ele, depois que você fizer a colagem, tirar as fotos da checagem fotográfica e mandar para ele, ele vai ver. No check-in fotográfico, ele vai ver que ficou a propaganda dele igualzinha, um do lado do outro. Aí pode ser que nessa hora ele entre em contato reclamando, questionando, né, que vocês podiam ter orientado ele melhor. Tá? E é isso, gente. Esse aqui é o mapa, tá? Que ele pode ser visualizado dos seus pontos, ele é utilizado no cadastro da mídia para você localizar onde que ela fica. E no relatório eu mostrei também anteriormente, no outro vídeo, que ele serve para ser acessado para o cliente ver a reserva dele determinada de semana. Tá joia? No momento é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.